Ainda vou ter condições de poder brigar pela titularidade da equipe, né? Eu sempre disse isso. Titularidade se conquista dentro de campo, né? E o treinador está dando essa oportunidade, eu vou procurar fazer o possível para estar jogando, né? Então, início do ano e tem várias possibilidades na cabeça do treinador, né? De mexer na equipe, de botar jogador diferente, mas já que ele está me dando essa oportunidade, é tentar fazer o possível para jogar bem até o final do contrato. Também, jogadores novos, mas jogadores não tão novos para a torcida, né? O caso do Bernardo voltando, o Camilo, Dudu, que fez uma grande temporada também vestindo a camisa do Curitiba, Giovani, Taunaldo, são vários jogadores, Reis, André Dias, são jogadores que vêm para nos ajudar e eu tenho certeza que dentro da filosofia de trabalho deles, eles vão procurar ajudar da melhor maneira possível. Olha, eu acho que o Cruzeiro tem que pensar muito, eu sei que o Cruzeiro está trabalhando para fazer essa renovação do contrato do Gilberto, prorrogar aí por mais um ano, é preciso trabalhar sério nisso, e sabe por quê? Porque não se esqueçam vocês que no meio do ano se abre a janela onde as equipes europeias têm o maior cash para poder vir buscar os jogadores aqui. E dificilmente, se o Montijo jogar o que ele jogou no final da temporada, o que ele apresentou no Cruzeiro, do que ele apresentou em termos de Campeonato Brasileiro, do que ele pode apresentar em termos de Libertadores, dificilmente esse jogador não vai receber uma proposta irrecusável. E aí o Cruzeiro tem Gilberto como opção, tem o próprio Roger, precisa pensar nessa renovação. Ou então já começar a trabalhar num sucessor que tenha essa experiência e essa condição que o Gilberto tem. O Gilberto é muito acima da média. Ele é muito acima da média. E eu acho que uma questão de renovação não é só pelo fato de manter a qualidade do Gilberto, mas pelo fato de não ter que quebrar uma sequência exatamente no meio do ano, com o Campeonato Brasileiro em andamento. Esse ano não tem Copa do Mundo, o campeonato já pensou ficar seus dois de uma vez? Vai direto. Reta final de Libertadores. Né? Agora, eu acredito que o Gilberto, ele não tem mais mercado na Europa. Na Europa. Não estou falando do Catar, de outro não é o problema. Ele saiu muito chamuscado do Tottenham. Os alternativos ele ainda faz parte. Alternativa. Se ele quiser lá ganhar sua graninha e estender a sua carreira, eu acredito que a renovação tem que ser resolvida agora. Também ele é um jogador, não só no meio de campo, importantíssimo, ele, com a idade dele, ele ainda é o melhor lateral esquerdo do Cruzeiro. É aquela questão do planejamento, né? Porque nenhum de nós aqui é maluco de achar que se o Montijo jogar tudo isso que ele está jogando, ele não vai receber uma super proposta no meio do ano, abrindo a temporada europeia. Ainda mais, ele é um argentino, meia, que tem muito mercado na Europa, os argentinos do meio para frente dominam hoje as transferências sul-americanas, esses baixinhos que jogam muita bola e que estão assim abundantes na Argentina, e o Cruzeiro o tempo todo chamando por propostas, né, falando que precisa negociar, que tem que negociar, que não tem dinheiro, que precisa disso, daquilo. Ele atrai investidores o tempo inteiro, ou seja, todo mundo sabe que se o Montijo jogar bola, ele pode sair do Cruzeiro. E outra coisa, né? O Gilberto, essa entrevista e em entrevistas recentes dele, a gente tem percebido que ele frisa bastante a questão da renovação de contrato, só até o meio do ano, vamos ver até o meio do ano, isso e aquilo. Já também com uma certa mentalidade. Na Europa, por exemplo, os clubes negociam renovação de contrato antecipadamente, não espera chegar no final para sentar na mesa e acertar a papelada, não. O Gilberto tem essa cultura e não está errado, não. O Cruzeiro tem que se preocupar, sim, em já tratar a renovação do jogador. Agora, quando a gente fala dessa questão de saída do meio do ano, é óbvio que aqui a gente não está querendo fazer nenhum alarde, até porque o presidente Zezé Perrella já disse, né, que o Fábio, o próprio Montijo não sai, não sei o quê. Mas o que a gente está alertando aqui é para que a gente não chegue aqui no meio do ano e diga assim, e agora, como é que vai repor essa situação? Né? E agora, como é que esses jogadores... E óbvio que esse mesmo risco que o Cruzeiro está correndo, o Atlético também corre. Né? Todas as equipes, o Tardelli, o próprio Obina, tem gente que diz que a tal da proposta da Arábia que ele diz que não tem, é verdadeira, que tem sim. Mas aí, o Atlético, mesmo não tendo um jogador da característica do Obina, ele já meio que se resguardou em termos ofensivos, né, com os reforços que ele trouxe. Agora, o Cruzeiro, efetivamente, com o Gilberto precisando renovar contrato, que é uma situação de meio, já teve algumas mexidas e saídas no meio campo. Ou alguém que chegou tem essa característica e pode segurar por ali? Não, igual o Gilberto, com a qualidade do Gilberto, não. Mas é difícil também, né? Se perde Montijo, Tardelli, esse tipo de jogador, é difícil uma reposição à altura.
no meio do... É uma coisa que os clubes brasileiros, infelizmente, não conseguem trabalhar muito bem. O nosso calendário não ajuda muito, porque ele não é sincronizado com o calendário europeu. Então fica aquele campeonato brasileiro antes da janela e depois da janela. Porque se o Atlético perde o Tardelli, não tem quem reponha. Porque o Tardelli é um jogador muito acima da média, um jogador excepcional. O mesmo vale para o Montijo. Mesmo o Gilberto tendo toda essa qualidade, o Cruzeiro era um sem o Montijo e foi outro com ele. O Montijo deu uma vida para esse meio campo do Cruzeiro, alguma coisa impressionante. Né? Isso o Cruzeiro não tinha na Libertadores sem a presença do jogador da Universidade do Chile. O Montijo foi a cereja do bolo aí do Cruzeiro. Perdendo ele, é lógico que fica uma situação muito mais difícil. O Zezé falou que fica, que o Fábio fica, porém, no caso do Montijo, né? A gente sabe que no meio do ano, os clubes europeus chegando com muita força... Já se teve boato agora, no início da temporada. Empresário força. E o Montijo é muito mais novo que o Gilberto. Né? Tem esse detalhe também que facilita. O mercado mais amplo. O mercado é muito maior. Mas enquanto não chega essa questão do Montijo e a questão é do Gilberto, eu acho que o Cruzeiro tem mais que, para evitar esse problema no meio de temporada, de correr atrás de peça de reposição, tem mais que acertar essa renovação agora. E agora mesmo eu falei que o Dorival Júnior está tentando uma façanha aí, né, que é dirigir o Atlético do início ao final de uma temporada, que o Atlético tem esse estigma nos últimos anos aí. Então é o seguinte, desde o início da década de 90, um técnico não começa e termina uma temporada em seu cargo no Atlético. O último a alcançar essa façanha foi o Jair Pereira, que comandou a equipe atleticana de janeiro de 91 a março de 92. Depois disso, quem mais se aproximou foi o Levir Coupe, que teve uma passagem pelo Atlético, né, lá em 2006 e saiu em 2007, quando ele foi campeão mineiro e depois se transferiu para o Cerezo Osaka, depois de ter levado o Atlético de volta à primeira divisão. É fundamental a permanência do técnico. A gente tem um exemplo em Minas muito recente, que é a questão do Adilson. Né? Tem gente que não gosta dele, eu considero ele um baita técnico. Ele manteve um padrão de jogo no Cruzeiro durante o tempo que ele ficou aqui. A manutenção de um técnico hoje está diretamente ligada a um crescimento de um elenco, de um clube, participação em competições. E essa manutenção é não só o padrão, né? Dentro de campo a gente viu o resultado do Cruzeiro se classificando constantemente para a Libertadores. O São Paulo foi tricampeão brasileiro com manutenção de técnico. É outro exemplo. Então, dar sequência a um trabalho é muito importante dentro de um planejamento de uma equipe de futebol também. E quando eu falei 47 treinadores, foi entre 92 e 2011. O Atlético foi comandado por 47 nomes diferentes. Dá para imaginar uma coisa dessa? Só tem que entrar e ver quantos treinadores treinaram o West Ham da Inglaterra nos últimos 100 anos. Né? Quantos treinaram o Manchester United nos últimos anos. Pronto, agora começou que eles são tudo lá, porque a área deles... Mas é interessante porque... Se você pegar nos 100 anos do West Ham, provavelmente não dá 47 treinadores. É isso que eu quero dizer. Nem sempre a manutenção dá certo. No caso do West Ham, por exemplo, não é um grande exemplo de lógico sucesso. Que aqui devem estar agregados todos, aqueles que foram tampões, que ficaram em período. Mas é assustador, não é? No caso igual o Atlético teve oportunidade de renovar com trabalhos que estavam dando certo e não fez. É óbvio que no Brasil a gente tem uma cultura diferente. Teve aqueles diferente. também que não quiseram, né? Tipo Geninho, né? Exatamente. Vou na pré-temporada. O Tostão, por exemplo, fala sempre o próprio Levi. O próprio Levi. O Levi também saiu, não foi culpa da diretoria. Mas o Tostão sempre fala que, às vezes, uma chegada de um treinador é uma nova motivação pro elenco, você muda tudo. 47 você fica vezes muito... muita coisa. Mas não é esse exagero, né? Você tem que buscar um equilíbrio melhor aí. É questão da cultura. Voltando à experiência internacional, o Ferguson no Manchester United, ele ficou 5 ou 6 anos sem ganhar absolutamente nada. Chegou a correr risco de rebaixamento, mas teve uma consciência que o trabalho dele ia dar frutos. O Manchester, o maior campeão na Inglaterra de 1990 para cá. Tá vendo, galera? Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. E aí, sabe o que a gente vai mostrar para você? Gols do passado. Não sai daí. Olho no Minas Esporte. Olho na Band. E agora, gols do passado, 98, Guarani e América, brinco de ouro lá em Campinas. Mais perigoso para a cobrança de Irênio. E aí, vem a bola, passou, gol, Dimba! A bola passou no meio da zaga do Guarani. Vai tomando posição o Gilson Batata para fazer a cobrança. É bom chutador, hein? É bom chutador. Partiu, apontou. Gol! Gilson Batata! Ela passou no meio da barreira.
Tirou a visão do goleiro Gilberto. O Guarani empata o jogo. Empate em casa para o Guarani. É uma derrota. O Beto Zini, ele quer a vitória, custe o que custar. Vamos ver a jogada aqui pelo lado esquerdo. É perigoso. Milton tirou a marcação. É só bater. Gol! É do América. Milton faz 2-1 no placar. Bacana, gols do passado com a América, também voltando da primeira divisão. Com certeza a gente vai ter muita coisa para falar do América. Vocês lembram desse time aí? Um time Pouco, que... né? Era a base, conseguiu manter a base da equipe que conquistou a Série B em 97. Mas ainda assim é um pouco difícil, às vezes, lembrar de todos os jogadores desse elenco americano. Tem uns que se sobressaíram, Dimba, né? Outros tiveram aí uma O Salom até falou desse Tupanzinho, perfil, né? Desses jogadores tipo Dimba, Tupanzinho e tal, que teriam um perfil de boiadeiro, que teriam a história de vir para o América nesse momento, né? Tô falando hoje. E talvez ter essa vontade que esses jogadores tiveram de estar no América. Lembrar um fato. O América foi campeão mineiro em 2001, com uma equipe basicamente formada no América, e para o Campeonato Brasileiro trouxe vários jogadores, era o Lula Pereira na época, o técnico, e virou uma tragédia. Foi uma tragédia. Né? Tem que barca a gente espera. Foi quando a América voltou à Série B. Voltou para a Série B. Pois é, o América está lá em Varginha, então no sul de Minas, e o América também está entrando nessa campanha em prol das vítimas das enchentes no sul do estado. O América vai fazer o amistoso contra o Cuiabá no próximo domingo, às 10h30 da manhã, lá no estádio do Umbelão, no Dilson Melo, e nesse jogo a entrada será permitida a quem doar 1 quilo de alimento não perecível. Então, o América também nessa batalha aí pelas vítimas das enchentes no sul de Minas. Lembrando que o América faz essa pré-temporada. Ela acertou aí de levar os seus jogos também pelo Mineiro lá para Varginha. Vai ser bom para o América? Acho uma opção para... acho que até para a torcida do América, para expandir Mas para a Arena do Jacaré também, porque vai ficar difícil. Cruzeiro, Atlético e América jogando lá. Exatamente. Mas acho uma questão bacana de colocar o América, expor mais o América fora dos limites de Belo Horizonte. Eu acho importante para a América. Vai dar um retorno legal. Vai dar um retorno legal. Acho interessante a iniciativa do América. O Campeonato Mineiro esse ano totalmente atípico, como o Carioca, que não tem o Maracanã. O Campeonato Mineiro sem o Mineirão. A gente perde muito. E sem o Independência também, algo que a gente não vive desde 1950. Portanto, então faz muito tempo que o Campeonato Mineiro vai ter que estudar novas maneiras de ficar rentável, a América tentando essa. E até para aproveitar um pouquinho o estádio do Melão, né? É um grande estádio, tem muito espaço bacana lá para ser aproveitado. É um gigante, digamos assim, que estava adormecido, estava lá e não era aproveitado. Tinha a vaca passando, estava uma beleza. Então é bom dar essa revigorada também para o interior acompanhar de perto também as equipes da capital. E até um exemplo, né, o estádio de Varginha, porque estava um horror mesmo, né? E aí eles reformaram e voltaram nessa história, enfim. Lembrando que pela Copa São Paulo, o América joga amanhã às 4h. O adversário é o Internacional de Porto Alegre, torcendo aí para o América nessa copinha. Frederico Jota, obrigado pela presença. Agora o Fred também faz parte da equipe do Minas Esporte, vai estar com a gente aqui como comentarista agora em definitivo. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. É um prazer poder participar dessa equipe. Boa tarde, Romero Carvalho, Fábio Pinel. Boa tarde. Nós voltamos amanhã às 12h30, estou te esperando, pode apostar. Vem aí Paulo Leite, o Minas Urgente, na sequência tem a Bianca Laje, tudo de bom. Tchau.